Fala galera, beleza? Meu nome é Amaury, sou professor de Geografia e hoje a gente vai trabalhar os possíveis conteúdos que serão cobrados na prova desse ano, 2022/2023. Então prestem atenção porque eu analisei as provas dos últimos anos, olhei bem também a prova do ano passado. Vamos lembrar que Geografia serão cobradas 6 questões e História também serão cobradas 6 questões. Então, quais as questões mais possíveis de cair na prova? Bom, analisando os últimos 10 anos de prova, e principalmente a prova do ano passado, a gente vai perceber que a gente vai ter alguns temas que são muito recorrentes e que toda a prova vai aparecer. Então, sem sombra de dúvidas, os dois primeiros eu já venho destacando, que são os climas do Brasil e os biomas brasileiros, as características da vegetação do Brasil. Então, preste atenção, porque quando a gente fala de clima do Brasil, o que vai ser mais cobrado é a diferença entre o tempo atmosférico e o clima, e também a gente vai ver que as questões de massas de ar são as mais cobradas, isso não só na ESA, mas também como em qualquer concurso militar. Então prestem atenção porque ano passado também caiu questão de massas de ar e nos últimos 10 anos sempre vem caindo. E os fatores climáticos, conjunto de fatores para entender o clima de uma região. Então preste atenção porque isso é o mais cobrado, sem sombra de dúvidas, seguido, é claro, dos biomas brasileiros ou dos chamados domínios morfoclimáticos. Então estamos falando da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Mar de Morros, da Mata de Araucárias, dos Pampas, Caatinga e etc. Então preste atenção, pessoal, porque a gente vai perceber que as provas gostam de cobrar os impactos ambientais que esses biomas sofrem, certo? As características gerais da vegetação desses biomas e também, né, a localização de cada um deles. Então, cai sempre um mapinha mostrando para você identificar qual é o bioma, perfeito? Então, preste atenção, clima e bioma. A gente vai ver também que todo ano vai ter uma questão ali de demografia, de população. Ano passado caiu uma questão de taxa de fecundidade e de taxa de mortalidade infantil, perfeito? Então preste atenção porque a gente vai perceber que serão cobrados os conceitos básicos, as taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, mortalidade infantil, expectativa de vida e também as questões migratórias que são sempre muito cobradas. A ESA gosta muito da transumância e também da migração de retorno. Não esqueçam que tem a migração pendular, existem vários movimentos migratórios. A gente vai ver também que a urbanização e a agropecuária são temas extremamente recorrentes, perfeito? Então, biomas, climas, população, urbanização e agropecuária vai ser sempre, né, aquilo que vai aparecer na nossa prova. De vez em quando vai dar uma mudada, mas a gente vai perceber que sempre vai ter questões referentes a essas temáticas, perfeito? Então, na urbanização, prestem atenção no conceito de conurbação, no conceito de metrópoles e também na segregação, os problemas sociais urbanos, tá? Vamos lembrar que conurbação é a junção física de duas ou mais cidades, formando ali os aglomerados urbanos, as regiões metropolitanas, que vão ter uma cidade principal que vai atrair e polarizar todas as outras ao seu redor. Então, elas também vão fazer ali o movimento pendular, né? A locomoção dos trabalhadores dentro dessa região metropolitana. Então, prestem atenção, porque isso é muito cobrado. Na agropecuária, vai falar muito sobre o modelo de agropecuária intensivo, ou seja, tecnológico, com intenções voltadas para o mercado externo, a exportação, baseado na produção em latifúndios, na monocultura. Estamos falando do agronegócio, perfeito? Sempre cai uma questão também referente ao agronegócio. E também o modelo extensivo, onde vai ter ali a agricultura familiar, que emprega o maior número de pessoas, com menor tecnologia, técnicas mais rudimentares, e também agora, né, técnicas que respeitam mais o meio ambiente, perfeito? Vai atender ali, né, por meio da policultura, o mercado interno. Então, não se esqueçam dessa diferença. E também sobre a estrutura fundiária do Brasil, ou seja,
A distribuição de terras. O Brasil é o país da concentração de terras, do latifúndio, desde o tempo da colônia até os dias atuais. Na colônia, isso se chamava plantation, perfeito? Hoje em dia, a gente vai chamar de agronegócio, agroindústria, agricultura de exportação e assim por diante, beleza? Pessoal, também, né, vira e mexe caem questões sobre noções do território brasileiro. Então, além das dimensões, você tem que saber que o Brasil possui 4 fusos horários. A gente vai perceber que ano passado caiu uma questão sobre as fronteiras. O Brasil tem uma faixa de fronteira com largura de 150 quilômetros. Então, essa foi a questão do ano passado. Vamos ver aí a diferença entre divisa, limite e fronteira, perfeito? Para entender isso. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Questões referentes a relevo também vem caindo bastante nos últimos anos. No ano passado não caiu, mas são questões muito recorrentes. Então, prestem atenção na classificação do relevo. Temos ali, né, o Jurandir Rossi, que é o último a classificar o relevo brasileiro, colocando ali o relevo como depressões, planícies e planaltos. Perfeito? Não se esqueçam que o Brasil não possui dobramentos modernos. O Brasil está no interior da placa tectônica, um relevo antigo, desgastado. Beleza? Vejam também intemperismo, erosão, esses conceitos básicos em volta do relevo. E por último, né, eu coloquei aí para vocês unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Essa temática também caiu no ano passado, perfeito? Então prestem atenção, né? Clima, biomas, demografia, urbanização e agropecuária, com certeza vai ter. Agora vira e mexe, né? Cai questões sobre noções do território brasileiro. Relevo brasileiro vem caindo bastante nos últimos anos, mas no ano passado já não teve. E agora a unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável caiu no ano passado. Então é interessante a gente rever isso para ficar preparado para essa prova que vai vir. Perfeito? Então, proteção integral, né? Você tem que deixar intocado, não pode ali mexer na natureza. São os mangues, que é uma área de preservação permanente, tá? Temos as APAs, áreas de preservação ambiental. Agora, unidades de uso sustentável, a gente vai ter reservas extrativistas, por exemplo, como foi a questão do ano passado, perfeito? Então, a gente vai perceber que unidades de uso sustentável, você vai poder usar os recursos, só que sem destruir totalmente, né? Dando um tempo ali para se recuperar, mas podendo sempre usar, perfeito? Então, vamos ver aqui agora, né, um pouquinho disso que eu falei de maneira resumida para vocês. Vou fazer um resumão. Prestem atenção, tá, na diferença aí entre tempo atmosférico e clima. Tempo atmosférico, pessoal, é o estado passageiro, momentâneo da atmosfera, né? Quando você olha para o céu está sempre mudando. Nublado, ensolarado, chuvoso e assim por diante. Então, o clima ele vai se basear em 3 elementos, que é a umidade, a temperatura e a pressão. E o clima ele é mais duradouro. São as características gerais daquele lugar que você vai perceber, tá? Umidade, temperatura e pressão. Tempo atmosférico, toda hora muda, perfeito? Os fatores climáticos, como eu falei, né? Altitude, latitude, relevo, continentalidade e maritimidade, ou seja, proximidade ou distanciamento com o mar, correntes marítimas, massas de ar, vegetação e taxa de albedo. Estudem tudo isso aí. E para facilitar, eu coloquei aqui um mapa mental para vocês. Então, dá uma estudada, porque clima sempre cai. E biomas também, pessoal. E a gente vai perceber que clima e vegetação são assuntos que caminham juntos. As massas de ar, né? O Brasil tem 5 massas de ar atuantes, 4 no verão e as 5 no inverno. Só que no inverno, as massas quentes vão atuar um pouquinho mais fracas e a massa polar atlântica vai ser a mais forte, trazendo aí frentes frias, chuvas frontais. A gente vai perceber que quando chega na região norte do Brasil, provoca a friagem, a queda de temperatura no sul com as geadas, perfeito? Aqui os biomas do Brasil, esse mapinha é muito interessante você ter em mente, porque eles sempre botam uma questão pedindo para você identificar qual é a região ali do mapa
que está pintada e qual o bioma que é. Aqui as características mais gerais desse bioma, tá? O mapa mental aqui para vocês poderem fixar bastante esse conteúdo. Então, é muito cobrado as características desses biomas, as características da vegetação. Então, na caatinga, são plantas xerófilas, plantas espinhentas, adaptadas já à ausência de água. No cerrado, a gente vai ter ali uma vegetação arbustiva, de raízes profundas, adaptadas ali, né, para no inverno e no outono perder as folhas, porque a gente vai ter uma estiagem, né, folhas caducas. Então, prestem atenção nesses macetes. É interessante saber também sobre as regiões brasileiras, né? Vira e mexe, vem falando ali de uma sub-região do Nordeste, que é o Agreste, e que, ao mesmo tempo, é um bioma de transição, tá? Ali é a região, né, que vai ser produzida os alimentos e as matérias-primas que serão usadas na zona da mata. Essas regiões geoeconômicas também são bastante cobradas, tá? Lembrando que o Centro-Sul é o coração do Brasil. Vai pegar ali as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e um pedacinho de uma região ali do Norte, no Tocantins, que vai ser, né, o coração financeiro do Brasil. Essa regionalização vai pegar o Brasil dividido em três, tá? E aí, o critério econômico é o mais interessante, não vai respeitar os limites dos estados, tá? Não vai respeitar as divisas dos estados. Aqui as sub-regiões, né? Mata de Cocais ou Meio Norte, o Sertão, onde vai ter a Caatinga. Sertão é região, Caatinga é vegetação. O Agreste e a Zona da Mata, onde vai ter a Mata Atlântica, tá? Lembrando, o Brasil tem 4 fusos horários atrasados em relação a Greenwich. A gente vai perceber que quando caminhamos para o oeste, as horas elas diminuem. Quando caminhamos para leste, as horas aumentam. A classificação que eu falei de Jurandir-Ross, planaltos, depressões e planícies. No planalto e na depressão vai predominar o processo da erosão e na planície da sedimentação, acúmulo de sedimentos. Aqui um mapinha mental para vocês também fixar esses assuntos de relevo. Os processos erosivos, né, de acordo com o uso do solo, a erosão pode ser maior ou menor. Esse infográfico já caiu em várias provas de concurso, pessoal. A temática de solos também, né, está relacionada com relevo, está relacionada com intemperismo, com erosão. Então é interessante, né, estudar também os solos. E eu coloquei aí para vocês como estudar essa temática. Nós temos aula aqui no curso ACM, perfeito? Então, o beabá aqui para vocês. E como caiu o ano passado uma questão falando de fronteira brasileira, a gente é importante fixar, né, que existe uma diferença entre fronteira, divisa e limite. Então, fronteira é o quê? Entre países, divisão entre países. A divisa é entre os estados e o limite, a divisão entre os municípios, perfeito? Então, prestem atenção aí que são dicas importantes para vocês que podem cair na prova desse ano, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Estudem, a prova é dia 4, 6 questões de geografia, 6 questões de história, perfeito? Então, qualquer coisa, nós temos aulas aqui no curso ACM. Prestem atenção nessa dica de hoje, porque aqui tem a previsão da prova que vai cair das temáticas mais cobradas, perfeito? Então, galera, tamo junto, forte abraço, tchau, tchau.